Hello everybody, aqui é o Teacher Edgar e eu estou aqui hoje para mais dicas de língua inglesa, né? E hoje eu vou falar de leitura e interpretação de texto e especificamente de tradução. Vamos lá? Qual que é o grande problema da tradução? Então, muitas vezes sentimos necessidade de compreender em detalhes um determinado texto ou ficamos interessados em entender o significado de uma única palavra ou frase ou título de uma música, o nome de um filme, de um jogo ou de uma série de televisão. Será que é realmente necessário traduzir tudo o que lemos? Como podemos nos assegurar da precisão de uma tradução? Os especialistas nessa área convivem com o eterno mito do tradutore traditore, né? Tradutor traidor. Em seu artigo para o jornal Opção, a tradutora Cristina Patriota explica que a traição ocorrerá a partir do instante em que as ideias do autor do texto original forem distorcidas ou contrariadas no texto traduzido. Vejamos algum trecho da sua publicação sobre esse assunto que levanta aí uma certa polêmica. É certo que para traduzir não basta simplesmente a transferência das palavras de uma língua para outra. Há implícita nesse processo a cultura de dois povos que utilizam línguas em questão. Talvez o fator-chave da tradução seja essas duas culturas. Portanto, não basta transferir significantes de uma língua para outra. Tem que transferir todo o significado cultural latente na expressão escrita em questão. Mas como o referido fator cultural pode se fazer presente em um texto? Por meio das expressões idiomáticas, estruturas textuais. Se em língua portuguesa, para mostrar indignação com algo, utiliza-se a expressão "isso é uma droga", em língua inglesa, uma das expressões correspondentes é "it's a lemon". Se o significado literal das duas expressões fosse mantido, a força referencial delas seria perdida, sem falar na possibilidade da incompreensão. Não é difícil encontrar exemplos de manutenção de conteúdo em detrimento da forma ou vice-versa, em circunstâncias em que a tradução se faz presente. No caso do filme intitulado em língua inglesa como Jaws, 1975, de Carl Gottlieb, baseado no livro de Peter Benchley, direção de Steven Spielberg, é traduzido para a língua portuguesa como tubarão. Ora, se Jaws, em uma tradução literal, significa mandíbulas, por que foi traduzido como tubarão? Nesse caso, haveria uma traição tradutológica, segundo muitos que veem na tradução como sinônimo de literalidade. Nesse caso, houve a priorização do conteúdo, pois, de acordo com a questão cultural, que está implícita no contexto, para os falantes da língua inglesa, quando é feita uma referência da palavra Jaws, o significado latente remete a mandíbulas de tubarão, e não a qualquer mandíbula. Já para os falantes da língua portuguesa, não ocorre a mesma referência a tubarões quando a palavra mandíbula é utilizada. Talvez por isso o tradutor optou em utilizar a palavra tubarão. Palavra essa que expressa explicitamente o impacto que o autor do filme americano quis causar com esse título. Há uma espécie de mistificação referente à tradução, que é adotada como fidelidade apenas às traduções literais, que são feitas palavra a palavra. Na utilização de alguns recursos tradutológicos, um leitor que não está a par de tal teoria pode, ao comparar original e tradução, inferir que houve traição ao texto original por verificar que algumas expressões estão divergentes das adotadas em língua estrangeira. Entretanto, é raro que se observe que o sentido nesses casos é a prioridade. E aí, o que você achou? Você concorda que a tradução é realmente necessária em alguns casos? Ou você acha que a gente simplesmente tem que entender ali o contexto, né, que aquela palavra está inserida dentro de uma cultura? Por hoje é só. Bye bye, guys. A gente se vê por aí.